Galera, é o seguinte, hoje nós vamos sair em defesa do Xbox Series S. Vez ou outra a gente encontra reclamações por parte de uma parcela do público quando o assunto é a capacidade do console de custo-benefício da Microsoft. E normalmente essas reclamações não fazem muito sentido porque, como o próprio nome já sugere, o foco da plataforma é no custo e no benefício. Nunca foi um segredo que para ter esses dois seria necessário abrir mão de alguma coisa tecnicamente falando, mas o cenário fica ainda mais estranho quando vemos alguns desenvolvedores específicos reclamarem do óbvio na plataforma como se fosse algum tipo de surpresa. E hoje, especificamente para sair em defesa do Xbox Series S, nós vamos refutar muita coisa nesse sentido. Por isso, antes de embarcar nessa história, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Não deve ser nenhuma novidade que Alan Wake 2 está prestes a sair. Também não deve ser nenhuma novidade que o jogo está abusando dos efeitos proporcionados pela nova geração de acordo com o que temos visto pelas gameplays liberadas. Ray Tracing parece ser a base do título, e isso é realmente impressionante. Só que Thomas Fulhad, diretor de comunicações da Remedy, a empresa que fez o jogo, de alguma forma tentou justificar o desempenho do título no Xbox Series S sem a menor necessidade, soando como uma tentativa de depreciação do console quando ele fala o óbvio a respeito dele. O problema é que, dependendo do contexto, o óbvio pode deixar de ser uma informação para se tornar uma problematização. O que Thomas disse em entrevista foi que nos consoles mais fortes, sendo eles o PS5 e o Xbox Series X, o título foi feito pensando nos efeitos visuais e na sua ambiência, se destinando aos 30 quadros por segundo para que assim tudo consiga ornar bem o suficiente dentro de um panorama mais cinematográfico com um esquema de ambiência e atmosfera. Ou seja, o 60 FPS não foi algo prioritariamente pensado por aqui. E precisamos entender que para um jogo desse gênero com essa proposta, isso não é uma surpresa. Qualquer jogo com um apelo cinematográfico, com um ritmo a curtos passos, não tem dificuldade em se executar em 30 quadros por segundo, mesmo que já exista a possibilidade dos 60 FPS, porque é o que mais deixa perto de uma experiência cinematográfica, lembrando que os filmes se executam em 24 quadros por segundo nos cinemas. Porém, segundo Thomas, ainda olhando para esses consoles mais fortes, independentemente dessa visão cinematográfica para o jogo, de alguma forma conseguiram implementar neles um modo performance em 60 quadros por segundo que são estáveis. Mas isso não é algo que vai estar presente no Xbox Series S. Thomas disse que o Xbox Series S tem muitas dificuldades relacionadas à sua GPU. De acordo com ele, a CPU é bem parecida com a do Series X, mas a GPU não, e isso implica em elementos fundamentais, que são a resolução e a performance. E é com base nesse contexto apresentado por Thomas que damos início aos nossos trabalhos. Para começar, essa não deveria ser uma problemática criada porque, como a gente acabou de ver, de acordo com a própria Remedy, a ideia do jogo na base do seu desenvolvimento são os 30 quadros por segundo. E se a ideia é essa, o console mais barato não ter 60 FPS também não é um problema, porque ele vai atender a necessidade base do título. Além disso, precisamos pensar que o Xbox Series X, como um console mais forte, precisa se justificar como um console mais forte, e o Xbox Series S, como um console mais fraco, precisa se justificar como um console mais fraco. Ou seja, é óbvio que no Series X vamos ter mais qualidade e até uma regalia, que é o caso do modo performance. E é isso que acontece com qualquer jogo. Para o Xbox Series X ser considerado o console mais forte, um console mais fraco precisa existir. Não bastante, a gente também precisa pensar que nada disso é uma novidade para ninguém. Não é uma novidade nem para o público e nem para quem está desenvolvendo. É óbvio que esse é um console mais fraco. Quem compra, já compra sabendo disso e sabendo também que ele vai atender às suas necessidades. E quem vai desenvolver também já sabe disso, porque os estúdios recebem kits de desenvolvimento antes dos consoles serem lançados para o público geral. E como se não bastasse, não é a primeira vez que a Remedy encosta num Xbox Series para poder desenvolver algum jogo. É muito importante lembrar que nesse tempo antes de Alan Wake 2, já tivemos o remaster do primeiro Alan Wake, assim como também já tivemos uma versão de nova geração de Control. Control, por sinal, é um jogo que não usou direito nem a capacidade dos consoles aprimorados da 8ª geração. Eu não estou me referindo nem aos consoles base, estou me referindo aos consoles mais fortes da 8ª geração, como o PS4 Pro e o Xbox One X. Por isso, o que eu estou querendo dizer aqui nessa primeira etapa da nossa história são duas coisas. O óbvio não pode ser problematizado. Todos nós já sabemos que o Xbox Series S é um console mais fraco, mas ele também é um console de nova geração. E claro, não existem desculpas para um jogo mal
feito. Existem desculpas para um jogo limitado por uma plataforma ou por uma geração. E aqui é interessante a gente entrar numa explicação para entender o que acontece. Num cenário hipotético, já que o título ainda não foi lançado, é perfeitamente compreensível ver Alan Wake 2 diminuindo a resolução para entregar Ray Tracing enquanto roda em 30 FPS aqui, assim como é perfeitamente compreensível também ver o jogo abrindo mão desse Ray Tracing para poder colocar a resolução um pouco acima da média no Series S, como um 1440p, por exemplo. O que não é compreensível é ver o jogo tendo um desempenho tenebroso com texturas chapadas e diversos problemas gráficos que são muito relacionados a polimento. Foquei no desempenho tenebroso porque a versão de Control no PS4 Pro era desastrosa nesse sentido e veio da Remedy, que agora está reclamando do Xbox Series S. A gente precisa equilibrar as coisas e ver o que a empresa já fez anteriormente para poder saber se o que ela está falando é válido nesse sentido. Outro ponto que a gente precisa considerar dentro desse contexto de avaliar o cenário que a empresa está propondo para a gente de acordo com a reclamação que ela fez é olhar as especificações que ela está exigindo para Alan Wake 2 rodar no PC. As coisas estão um pouco absurdas nesse sentido, e isso faz com que a gente fique muito mais curiosos para poder ver como é que o jogo vai estar otimizado em qualquer plataforma que ele for lançado. E no meio dessa confusão, Phil Spencer já disse também que quer que os jogos continuem saindo para o Xbox Series S, e o cenário que a gente encontra atualmente no console é favorável a isso. Esse cenário consegue dar muito mais argumentos para a gente poder bater de frente com jogos mal feitos na plataforma. O Series S é um console que muitas vezes vai demandar soluções criativas, mas isso não é a primeira vez que acontece no mundo dos games. Como vocês acham que as empresas desenvolviam o mesmo jogo pro primeiro Xbox e pro PlayStation 2, que era muito mais fraco, e mesmo assim atingiam bons resultados nos dois, considerando o nível de poder de cada um? Usando soluções criativas. E como no cenário atual a gente vem encontrando muitos jogos entendendo a premissa do Xbox Series S e com base nisso se comportando muito bem nele, dizer que o console tem uma placa de vídeo limitada, embora seja uma verdade, acaba sendo visto muito mais como uma condição do que como um problema de fato. O Xbox Series S não vai deixar de ter uma placa de vídeo mais limitada quando comparada ao Xbox Series X, apenas porque existem reclamações. O que pode ser feito então é pegar essa realidade e trabalhar da melhor maneira possível com ela. Vejam bem, esse console ilimitado consegue surpreender no desempenho de diversos jogos hoje em dia. Se olharmos para Assassin's Creed Valhalla, hoje em dia ele já tem até modo para se executar em 60 FPS, mesmo que esse não seja um foco em um desenvolvimento para um jogo no Xbox Series S. E o que ele faz para atingir isso é reduzir a sua resolução, operando entre 800 e 1080p. Mas se você quiser os 30 quadros por segundo, ele vai te entregar os 1296p, o que é acima do que comumente a gente vê nas resoluções dos jogos no Series S, que acaba acontecendo em 1080p. Mas existe uma evolução dele nesse sentido, que consegue impressionar ainda mais, porque acaba se aproveitando de um menor escopo para poder entregar mais resolução em um dos modos. E essa evolução é o Assassin's Creed Mirage. No Xbox Series S você pode optar pelo modo Performance com 60 quadros por segundo, que são estáveis, rodando em uma resolução de 1080p dinâmico, bem parecido com o Valhalla. Mas você também pode optar pelo modo focado na fidelidade visual, que vai em busca de 1620 pixels em 30 quadros por segundo, com uma proximidade nos efeitos visuais incrível comparativamente com o Xbox Series X. É difícil nesse modo distinguir qual versão é qual. Um caso ainda mais interessante de se olhar nesse sentido é o Forza Horizon 5. Esse daqui, na minha opinião, é até o momento o rei do escalonamento. Ele entende tão bem a necessidade de cada plataforma que, mesmo escalonando o número de detalhes, se comporta bem até mesmo num Xbox One S. É surreal. E por ser surreal num console da 8ª geração, não seria diferente em um console mais fraco da 9ª era dos videogames. Olha, Forza Horizon 5 roda com dois modos por aqui. Um é o modo Performance e o outro é o modo Qualidade, se focando no mesmo de sempre. No modo Performance vamos encontrar nada menos do que 60 quadros por segundo, que para acontecerem rodam numa resolução de 1080p, que pode descer em alguns momentos para até 810p para poder segurar a performance. Mas também vemos o jogo indo para acima da média, porque ele alcança os 1440p no modo Qualidade, se mantendo em 30 quadros por segundo. O interessante por aqui nesse jogo é que o 1440p, além de ser acima da média do Xbox Series
Series S é valorizado e os 810p são imperceptíveis. Quando você está executando esse jogo em 810p, a sensação que o resultado final da imagem te passa é que você está tendo uma imagem em 1080p. E as duas situações acontecem pelo mesmo motivo, tanto o 1440p ser valorizado, como os 810p não parecer ser 810p. O motivo é o anti-serrilhamento utilizado por aqui. Forza Horizon 5 roda com um anti-serrilhamento aumentado em 4 vezes, independentemente do modo escolhido, mesmo num Xbox Series S, por mais absurdo que isso pareça. Isso dá uma consistência enorme para a qualidade de imagem. Aliás, dá para se impressionar mais com isso porque os lançamentos não ficam de fora dessa lista, ok? Embora a gente tenha selecionado alguns jogos antigos, os jogos novos parece que estão entendendo a demanda do Xbox Series S. Mortal Kombat 1, por exemplo, consegue se manter muito bem em 60 quadros por segundo no console e ainda por cima roda em 1440p. Esse daqui é um exemplo para os jogos de lutas atuais que rodam no Xbox Series S. É uma verdadeira prova de como atingir 60 FPS num jogo do gênero numa plataforma mais econômica. Muito disso, inclusive, é mérito da Unreal Engine 4, que além de ser fácil de se trabalhar, traz bons efeitos visuais, mesmo para a nova geração, e não é um motor gráfico que apresenta dificuldade para consoles como ele. Esse motor gráfico é tão bom que até na geração do Xbox One ele era extremamente competente. Essa competência na otimização, que não desmerece o console, também é vista em Lies of P, que usa o mesmo motor gráfico, e é um jogo que, apesar de demandar mais tecnicamente do que Mortal Kombat 1 demanda, traz dois modos para poder ser operado. No modo Performance ele roda em 1080p dinâmico, mas é uma dinâmica bem suave, ele cai para apenas, no máximo, 972p. Já no modo Qualidade, ele vai para 1440p sem medo algum e acaba entregando uma experiência muito consistente em qualquer modo que você escolher. E até aqui o que a gente viu na prática foi todo aquele cenário exposto por nós com relação ao poder da plataforma. Não é uma surpresa o Xbox Series S ser um console mais fraco, mas isso não é mais desculpa para lançamentos ruins. E todos esses jogos foram bons lançamentos, mesmo que eles tivessem que se adaptar à plataforma com o tempo. Já os jogos que demandam muito mais do que o normal podem apenas se limitar a um modo visual por aqui. O Series S não se compromete com outros modos como o Series X precisa se comprometer na maior parte do tempo. Mas quando um jogo é desenvolvido para ele, ainda que a gente considere isso, os desenvolvedores precisam se comprometer com a qualidade do produto final. Lembrem-se que um dos jogos mais bonitos da nova geração, vindo de um estúdio pequeno com um motor gráfico próprio, conseguiu implementar tecnologias impressionantes e com o máximo de empenho de um time pequeno comparativamente com o que a Remedy tem, entregou um show de visuais mesmo sendo executado em 900p pela plataforma de custo-benefício. Isso não diminuiu em nada a capacidade de A Plague Tale Requiem em um console como o Xbox Series S. Mesmo quando você joga esse tipo de jogo aqui na plataforma de custo-benefício da Microsoft, você ainda continua encontrando a sensação de que ele é um dos poucos jogos de nova geração de verdade. Além disso, quando um desenvolvedor quer fazer algo além, hoje em dia existem técnicas para poder facilitar isso, e assim ele pode usar a criatividade. Dead Space Remake, por exemplo, é um jogo com visuais exorbitantes, e para rodar em 1440p a 30 fps estáveis no Series S, ele recorreu ao FSR2, fazendo com que a resolução interna seja menor, mas o que a gente vê no resultado final é a resolução maior, o 1440p. É isso que acontece quando os estúdios entendem a plataforma que tem em mãos e usam soluções criativas para tirar o melhor proveito dela. E tendo todo esse cenário em mente, não existe margem para Alan Wake 2 ser um jogo ruim por culpa do console. E eu tô frisando nesse ponto porque eu tô realmente preocupado com as especificações de PC que ele tá pedindo. Isso é algo que precisa ficar bem claro. Mas também precisa ficar bem claro que nem ele ou qualquer outro jogo tem qualquer obrigatoriedade de rodar no Series S da mesma forma que roda no Xbox Series X. O ano é 2023, todo mundo já entendeu a capacidade do console. Se ele fosse tão ruim assim, não tinha tanto jogo sendo lançado com qualidade para ele. E o que a gente viu foi apenas uma fração disso. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre todo esse cenário. O que você espera de um Xbox Series S até o final da geração? Deixa aí que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.